Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver os exercícios de matemática e raciocínio lógico do concurso público de Angra dos Reis, aplicado pela FGV no dia 15 de dezembro de 2019, certo? Para o cargo de inspetor de alunos. Vamos lá? A média dos pesos de 5 crianças é de 33,6 quilos e elas pesam respectivamente 31, 34, 38 e 30 quilos. Então, a quinta criança pesa... Bom, vamos lá. É um exercício falando de média. E a média que quer? É a soma dos valores dividido pela quantidade. Por isso, eu vou colocar todos os valores aqui da massa das crianças, tá certo? Que é 31, 34, 30. E aí, a quinta criança, como não temos, a gente vai chamar de x, que é exatamente o valor que nós procuramos. Então, somei 5 valores, tenho que dividir por 5. O que daria a nossa média, que ele já falou, que é 33,6. Certo? Bom, somando aqui em cima, 31 com 34 dá 65, 65 com 38 dá 103 e 103 com 30 dá 100. Então, 133 mais x, que fica igual... E aí, olha lá, o 5 que estava dividindo tudo passa para o outro lado, multiplicando, ok? O x fica, então, o 5 vezes 33,6, 5 vezes 6 dá 0, dá 30, né? Vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18, sobe 1. E 5 vezes 3, 15, com 16. 168, como tinha uma casa decimal, 168,0, tá certo? E o 133 que estava somando com x passa para o outro lado, subtraindo. Então, ficando 168 menos 133. E aí, fazendo essa subtração, chegamos em 35 kg, tá certo? Então, tá aí a alternativa letra B, ok? Vamos para o nosso segundo exercício. Diz o seguinte... 3 impressoras iguais, trabalhando juntas, imprimiram todas as provas de um concurso em 12 horas. 4 dessas impressoras, trabalhando juntas, realizariam o mesmo trabalho em... Então, vamos lá. Uma regrinha de 3, tá certo? Ó, falando apenas de impressoras, que eu vou colocar aqui o IMP, e de horas, que eu vou representar por H. Então, na primeira situação do problema, ele me dá 3 impressoras, um total de 12 horas. Então, 3 impressoras, 12 horas. Na segunda situação, são 4 impressoras para X horas, ok? Só que notem só um negócio. É uma regra de 3 inversamente proporcional. Porque se eu gastasse mais tempo, que é onde está o X, por isso que eu estou colocando flechinha para cima, se eu gastasse mais tempo, eu teria que ter menos impressoras, tá certo? Ou se não, com mais impressoras eu gasto menos tempo. Ou seja, uma coisa inversa a outra. Tá ok? E como ela é inversa, a gente multiplica aqui em paralelo, tá certo? O x que está na base da flechinha multiplica quem estivesse na ponta do outro lado. No caso é o 4. Por isso que a gente vai ter 4x igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12 é 36. E o 4 que está multiplicando passa dividindo. E nesse caso, 36 dividido por 4 dá 9. 9 horas. Portanto, a alternativa, a letra D. Tá certo? Então, esse é o nosso segundo exercício. Vamos para o terceiro. Então, diz o seguinte. Arthur e Breno, nessa ordem, estão em uma fila de 25 pessoas. Sabe-se que há 8 pessoas antes de Arthur. E que o número de pessoas entre Arthur e Breno é o dobro do número de pessoas depois de Breno, tá certo? Então, o que ele vai pedir? Nessa fila, Breno é, então ele pede a posição do Breno, tá ok? Vamos supor que aqui seja a primeira pessoa, tá certo? Aqui esteja em primeiro lugar, segundo, terceiro e assim por diante. Ele fala que tinha 8 pessoas antes de Arthur. Então, se tinha 8 pessoas antes de Arthur, tínhamos o primeiro, segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, o Arthur estaria aqui em
nono lugar, tá certo? Já que tem 8 na frente dele. Aí, depois vou ter mais, posso dizer aí, X pessoas, tá certo? Entre Arthur e Breno. Certo? Ele falava aqui. O número de pessoas entre Arthur e Breno é o dobro do número de pessoas depois de Breno. Então, já que é o dobro, eu vou colocar 2x e até encerrar a fila teria x, tá certo? Onde a gente chegaria na 25ª pessoa. Entenderam então esse raciocínio? Aqui, lá está o primeiro, aqui está o 25º. E o número de pessoas que tem depois de Breno é metade do que tinha entre Arthur e Breno, tá certo? Então, a gente tem que achar qual é a colocação que o Breno está. Primeiro, vamos achar quanto que vale x. Nós temos aqui, ó, 9 pessoas, tá certo? Até o Arthur, temos 9 pessoas, mais 2x de pessoas, mais o Breno é uma pessoa, então tem que colocar mais 1, e mais x. Tudo isso tem que dar um total de 25 pessoas na fila, tá certo? Então, assim a gente fica. 9 mais 1 é 10. E 2x mais x é 3x. Igual a 25. Passo 10 para o outro lado. Temos 3x igual a 25 menos 10. E 25 menos 10 é 15. Portanto, o 3 que está multiplicando passa dividindo, e daí 15 dividido por 3 dá 5. Então, quer dizer que o x vale 5. Com isso, o que eu faço? Eu substituo. Vem para cá. Ó. Então, se o x vale 5, ia ficar 2 vezes 5, que dá 10 pessoas. E aqui temos 5. Ou seja, se a gente tem mais 10 pessoas entre Arthur e Bruno, eu chegaria na 19ª pessoa. E o Breno seria a 20ª. E depois mais 5 pessoas chega na 25ª. Ou seja, está correto o meu raciocínio. Então, Breno seria a posição de número 20. Alternativa à letra D. Tá certo? Então, esse é o nosso terceiro exercício. Vamos para o quarto exercício. Vamos ver o que ele diz. Uma pesquisa feita entre os alunos de uma sala mostrou que 7 alunos torcem pelo Flamengo, 6 pelo Vasco, 5 pelo Fluminense, 4 pelo Botafogo e 3 não torcem para time nenhum. Escolhendo ao acaso um dos alunos dessa turma, a probabilidade de que ela seja torcedor do Vasco é D. Então, probabilidade que é? É a divisão ou a razão do que você procura pelo total, que é chamado de espaço amostral. Então, vamos lá. O que você procura? Você procura o torcedor do Vasco. Temos quantos? Nesse caso, 6 torcem para o Vasco. Então, a probabilidade de torcer para o Vasco, vou colocar V aqui de Vasco, seria 6 pelo total. De quanto que vai ser esse total? Veja só. Vamos somar esses valores. No total, nós temos 7... mais 6 dão 13, mais 5, 18, mais 4, 22, mais 3, 25. Vou até colocar com essa cor aqui destacada, tá certo? Então, ficaríamos com 6 sobre 25. E 6 sobre 25 você pode dividir, que dá certinho, tá certo? A porcentagem. Mas eu vou mostrar para vocês um jeito um pouquinho mais legal de se fazer mais rápido. Sabem que 25 vezes 4 dá quanto? Dá 100. E eu não quero em porcentagem não é dividido por 100, então, por causa disso que eu vou multiplicar por 4. E 6 vezes 4, 24. Ou seja, 6 sobre 25 é equivalente a 24 sobre 100, que é 24%, tá certo? Só um jeitinho um pouquinho mais rápido. Se caso você dividir 6 por 25, você vai chegar em 0,24, que é a mesma coisa que 24%, tá certo? Portanto, alternativa letra D. Vamos para o quinto exercício. Diz o seguinte: considere a sentença. Renato viajou e não telefonou para sua mãe. A negação lógica dessa sentença é:
Bom, então primeiro vamos ver o conectivo que ele está usando para a gente pensar na negação. Nesse caso, ele está usando o conectivo E, tá certo? Está aqui. E qual que é a negação do conectivo E? A negação do conectivo E é: você nega a primeira, substitui o E pelo OU e nega a segunda, tá certo? É isso que eu tenho que fazer, certo? Pensando que o Renato é a proposição que, você falaria que era não que, ou, e a negação da segunda proposição que era P, tá certo? Em valores lógicos seria dessa maneira. Então vamos lá. O que é negar a primeira? A primeira proposição está falando que Renato viajou. Para eu negar isso, eu teria que falar que Renato não viajou. Troco o E pelo OU, então ficava Renato não viajou, ou, e negar, não telefonou para sua mãe. A negação de não telefonou para sua mãe é telefonou para sua mãe. Se negar o não, é somente tirar ele, ok? Então vamos achar essa alternativa aí. Renato viajou, já não tem. É Renato não viajou. Renato não viajou, ok. E, esse E está errado. Lembra que a gente tem que usar o OU. Renato não viajou, tá ok. Ou, tá ok. Telefonou para sua mãe, tá certo. Portanto, a alternativa, a letra C, tá certo? Ó, na letra D, ele não negou a primeira, então também estaria errado. E na letra E, ele não negou a segunda. Nota que ele mantém a segunda, tá certo? Então também estaria errada. Então, realmente, a alternativa C. Vamos aí para o nosso sexto exercício. Vamos ver o que ele diz. Para a realização de uma Olimpíada de Matemática, uma escola reservou as salas de número 1, 2, 3, 4 e 5. No dia da prova, os alunos inscritos dirigiram-se livremente a essas salas e a quantidade de alunos em cada sala está indicada a seguir. Sala 1 com 29, sala 2 com 33, sala 3 com 24, sala 4 com 37 alunos e sala 5 com 17 alunos. O inspetor de alunos fez algumas transferências de alunos de uma sala para outra, de forma que as 5 salas ficassem com o mesmo número de alunos. Então, é correto concluir que, e daí aqui estão as alternativas, tá? Ó, sala 1 ganhou 1 aluno, sala 2 perdeu 5, enfim, por aí vai. Como que eu faço para saber que as salas fiquem com o mesmo número de alunos? É só fazer a média. Porque se eu fizer a média, significa que todos vão ter a mesma quantidade. Então, vamos somar todos esses valores. Somando todos eles. Vou até colocar já aqui embaixo. Ó. 9 mais 3, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 7, 23. 23 mais 7, dá 30. Então, 0 sobe 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 2, 10. Mais 3, 13, mais 1, 14. Então, 140. Nós vamos ter, então, 140 alunos que têm que ser repartidos em 5 salas. Então, o que eu faço? Basta eu fazer 140 dividido por 5. E fazendo aí 140 dividido por 5, são 2 vezes 5, dá 10, sobra 4. Desce o outro 0, ficou 40 por 5, que dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, eu teria que ter 28 alunos em cada sala. Portanto, a sala 1 tinha que tirar um aluno. Então, menos um aluno. Tá certo? Vou até tirar esse mais aqui para a gente ficar mais fácil. Na sala 2, para ter 28, eu tenho que tirar 5. Na sala 3, tem 24, para 28 eu tenho que colocar mais 4. Na sala, aqui tem 37, para ir para 28 eu tenho que tirar 9. E a de 17, para ir para 28 eu tenho que somar 11, tá certo? Então, ficaram assim, 11 mais 4, 15, tá tudo correto. Agora vamos ver qual das alternativas estão corretas aqui. A sala 1 ganhou um aluno? Mentira, ó, perdeu 1. A sala 2 perdeu 5 alunos? Tá certo, ó, a gente já colocou aqui, perdeu 5 alunos. Portanto, alternativa B. A sala 3 teria que ter ganho 4 alunos e não 3. A sala 4 deveria ter perdido 9 em vez de 10. E a sala 5 tem que ter ganho 11 em vez de 10, tá certo?
Portanto, a alternativa é a letra B mesmo. Agora nós vamos para o sexto exercício. Vamos ver o que ele... Desculpa, sétimo. Vamos ver o que ele fala. Em uma região turística, uma pousada recebeu, em 2018, 20% mais hóspedes do que tinha recebido no ano anterior. Em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018. Então, nesse período de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de... Uma pegadinha, até está na letra A. Se alguém fez aí 20 mais 40, assinalou 60, se caiu na pegadinha da porcentagem. Por quê? Esses 40% já é em relação aos 20. Nota que aqui, ó, eu vou colocar os anos, tá? 2017, 2018 e 2019. O que acontece? De 2017 para 2018, houve um aumento de 20%. E de 2018 para 2019, houve um aumento de 40%. Isso significa que esses 40% aumentaram em relação ao número de 2018, ou seja, já é em relação aos 20 que tinha aumentado. Então, eu não posso falar que de 2017 para 2019 foram 60. Com certeza foi mais do que 60, tá certo? Então, para fazer uma continha um pouquinho mais rápida e simples, tá certo? E trabalhando com porcentagem, que número é mais fácil trabalhar com porcentagem? 100, certo? Já que a gente fala de 100%, vamos trabalhar aí com o número 100. Vou colocar aqui até de outra cor, tá ok? Vamos supor que eu tinha 100 hóspedes em 2017. Se eu aumentar 20%, quanto que é 20% de 100? 20% de 100 é 20, ou seja, de 100 aumenta 20 hóspedes, passaria a ter 120 hóspedes em 2018, que agora aumenta 40%. Só que esses 40% é em relação aos 120. Fazendo a continha aqui rápido, ó, 120 vezes 0,4, tá certo? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1, 4. Uma casa decimal é 48. Portanto, vai aumentar 48 hóspedes. Se tinha 120, mais 48 foi para 168 hóspedes. Ou seja, de quanto que foi meu aumento percentual? Se no começo era 100% e agora no final 168, o aumento foi de 68, tá certo? Portanto, a alternativa a letra E. Ok? Então, espero que vocês tenham acertado. Eu sempre comento bastante esse tipo de exercício aqui, né? A VUNESP também tem pedido diversas formas, então só acompanhar que não cai mais nessa pegadinha, tá bom? Vamos aí para o nosso oitavo exercício. A sequência a seguir é formada pelas letras de Angra dos Reis, nessa ordem, com letras conjuntas. Olha só, Angra dos Reis e tudo junto, tá certo? E ele fala que a centésima letra dessa sequência é... Como que eu vou achar? Vou colocar todas as letras aqui, uma em seguida da outra? Claro que não. Tem um jeitinho um pouquinho mais fácil, que é o seguinte. As letras respeitam essa sequência Angra dos Reis, ou seja, como Angra já tem 5 letras, Dos tem 3 letras e Reis tem 4, eu estou falando de um total de 12 letras. Ou seja, de 12 em 12 letras, isso volta a se repetir, tá certo? Ó, pode ver aqui, de 12 em 12 letras voltam a se repetir. Se eu quero a centésima, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 100 por 12, certo? Porque aí eu acho quantas repetições nós tivemos. Então, 100 por 12, isso vai dar 8. 8 vezes 2 dá 16, vai 1, 96. E 100 menos 96, 4. O que significa esses valores que eu achei? 8 significa que eu vou falar 8 vezes Angra dos Reis. Vai aparecer 8 vezes aqui Angra dos Reis. E esse 4 significa que vai terminar na quarta letra. Portanto, quem é a quarta letra? O A é a primeira, o N é a segunda, o G é a terceira, o R é a quarta letra. Tá ok? Então, tá aí, letra R, alternativa à letra A. Ok? Daniel,
Ledo e Paulo moram cada um em um bairro de Angra dos Reis. Um mora no Frade, outro em Monsuaba e outro em Camorim. Das afirmações a seguir, apenas uma é verdadeira. Ledo mora no Frade, Paulo não mora em Monsuaba e Ledo não mora em Camorim. É correto afirmar que Paulo mora no Frade, aí vai. Eu tenho que achar essa alternativa correta. Então, nesse caso, é por investigação que a gente acha, ou seja, por tentativa e erro. Vamos supor que a primeira fosse verdadeira. Como ele fala que apenas uma é verdadeira, se a primeira for verdadeira, a segunda teria que ser falsa. Ledo mora no Frade, Paulo não mora em Monsuaba. Pode ser, porque daí ele poderia morar em Camorim, tudo ok. E Ledo não mora em Camorim. Peraí, se ele mora no Frade, ele não mora no Camorim, ou seja, seria verdadeiro também. Portanto, a primeira não pode ser verdadeira, tá certo? Então, no caso aqui da primeira ser verdadeira, está errado. Então, daí eu já concluo que a primeira é falsa. Então, vamos lá. Se a primeira for falsa. Vamos supor que a segunda seja verdadeira, tá certo? Então, falaria que Paulo não mora em Monsuaba. E na terceira teria que ser falsa. Vamos ver se faz sentido? Vou colocar aqui, ó, Daniel, Ledo e Paulo. E aqui, ó, Frade, Monsuaba e Camorim. A primeira é falsa, então Ledo não mora no Frade. Paulo não mora em Monsuaba, é verdadeiro. Então, Paulo não mora em Monsuaba. E Ledo não mora em Camorim, deveria ser falso. Então, eu estaria falando que Ledo mora em Camorim. Paulo não mora em Monsuaba. Se é verdadeiro, ele só pode morar no Frade. E daí, o que sobrou, Daniel teria que morar em Monsuaba. Ou seja, fez sentido essa forma que eu montei aqui em rosa, tá ok? Agora, vamos ver da última forma, que seria a terceira ser verdadeira. Vamos ver se daria certo? Então, eu teria que falar que a primeira é falsa, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Vamos ver se dá certo? Vou fazer a mesma coisa. Daniel, Ledo e Paulo, Frade, Monsuaba e Camorim. A primeira é falsa, então Ledo não vai poder morar no Frade. E se ele na terceira, que é verdadeira, ele também não mora em Camorim, então Ledo não pode morar nem no Frade nem no Camorim. Então, com certeza, ele tem que morar em Monsuaba. Só que se Paulo não mora em Monsuaba e está dando como falso, quer dizer que Paulo também deveria morar em Monsuaba, tá certo? Que se é falso, ele deveria morar. Portanto, não faz sentido, tá certo? Os dois morarem no mesmo bairro, o problema já diz isso. Portanto, também está errada. Essa daqui em rosa aí que eu fiz é a verdadeira. Vamos lá agora ver o que acontece. Paulo mora no Frade? Paulo mora no Frade. Então, exatamente o que diz a primeira aqui. Paulo mora no Frade. Ledo mora em Monsuaba? Mentira, ele mora em Camorim. Daniel mora em Camorim? Mentira, mora em Monsuaba. Ledo mora no Frade? Mentira, mora em Camorim. E Daniel não mora no Monsuaba? Falso, porque ele mora em Monsuaba, tá certo? Então, portanto, é realmente a alternativa a letra A. Vamos aí para o nosso 10º e último exercício. Vamos ver o que ele diz. Mais um de raciocínio lógico. As pessoas A, B, C, D e F estão sentadas em volta de uma mesa hexagonal regular, como mostra a figura a seguir. Está aí uma figura hexagonal, que seria a mesa, no caso, né? E sabe-se que E está do lado de A, B está imediatamente à esquerda de D e tem C à sua frente. E F não está oposto a A. Então, é correto concluir que... E aí dá algumas direções aí das pessoas, tá certo? Então, vamos montar. Primeiro aqui, pela segunda. B está imediatamente à esquerda de D. Então, tanto faz onde eu vou colocar, tá? Vou colocar o D aqui por enquanto. À esquerda de D estaria o B. B está à esquerda de D. E tem C à sua frente. Quem que tem C à sua frente? O B, certo? Então, o C está aqui. Então, essa é a parte em rosa. Agora, a parte em azul. E
está do lado de A. Então, eu só posso ter E e A aqui, porque se eu tiver o E aqui, não tem como o A estar do lado. E serve a mesma coisa para o A. Se o A estiver aqui, não tem como o E estar aqui. Então, eu tenho A e E aqui, só que eu não sei se um é à direita ou se o outro é à esquerda. Porém, se é E ou A, eu já consigo concluir que temos o F aqui. A gente falou que está na dúvida entre A e E, somente pode ser o F aqui, tá certo? E na terceira, que eu estou colocando em verde, ele fala que F não está oposto a A. Ou seja, o A não está aqui na frente do F. O A teria que estar exatamente aqui, tá ok? E aí a gente fica... Então, com isso, a gente conclui que o E está aqui. Tá? Até pela segunda também, porque o E está do lado de A, tá ok? Então, o que é correto concluir? Que D está imediatamente à direita de F? Não. Quem está à direita de F é C. E está oposto a D? O E está oposto a D? Não, E está oposto a F. B está imediatamente à esquerda de E? Não, quem está à esquerda de E é o A. A e D são vizinhos? Mentira. A está oposto a D. E F está oposto a E? F está oposto a E, está correto. Portanto, a alternativa letra E, certo? Então, esses foram os 10 exercícios que caíram aí para inspetor de alunos, tá certo? Cobrado pela FGV, tá bom? Não esqueçam de curtir, dar o like aí no vídeo, se inscrever no canal para não perder mais nenhum exercício, tá ok? Muito obrigado e ótimos estudos!